Olá, está no ar o Semana Legislativa, nosso telejornal com resumo dos principais acontecimentos que marcaram a semana aqui na Câmara Municipal. Veja os destaques desta edição. Prestação de contas. Vereadores acompanham a apresentação de balanço das metas fiscais da Prefeitura no ano passado. Conheça o CAC, Centro de Apoio ao Cidadão. Unidade instalada na Câmara oferece uma série de serviços aos joseenses. Confira os projetos discutidos em plenário e os assuntos que marcaram a sessão da última quinta-feira. Meio ambiente é o tema da campanha da fraternidade. Vereadores apoiam a causa e reforçam a importância de debater o assunto. E na nossa entrevista de estúdio, vamos falar de economia. Empresas do Vale registram aumento no número de exportações. Seja muito bem-vindo. O Semana Legislativa está no ar. Nesta semana, os vereadores se reuniram em mais uma sessão ordinária. Agora a gente confere um balanço com os principais projetos aprovados e os assuntos discutidos em plenário. Todos os documentos da pauta da 8ª sessão ordinária da Câmara foram aprovados por unanimidade. Dentre eles, o projeto de lei da vereadora Dulce Rita, que declara imune ao corte espécies de árvores jaqueiras no distrito Eugênio de Melo. De acordo com a vereadora, a espécie foi classificada como rara e de grande valor histórico. Outros 2 requerimentos que foram aprovados são de autoria do vereador Ciborgue, referentes ao Parque Ribeirão Vermelho. Um deles pede o plantio de mais árvores no parque, localizado no bairro Urbanova. Do mesmo vereador, também foi aprovado um requerimento que pede que sejam implantadas aulas de dança, alongamentos, zumba e atividades recreativas nos finais de semana. Em audiência pública realizada na Câmara, o secretário de Finanças apresentou aos vereadores e à população o balanço das metas fiscais da Prefeitura no ano passado. O estudo revelou queda na arrecadação do município. Veja mais detalhes na reportagem. O relatório das metas fiscais da Prefeitura de 2016 foi apresentado na Câmara Municipal pelo secretário de Gestão Administrativa e Finanças, José de Melo Correia. As metas anuais são relativas a receitas, despesas e ao montante da dívida pública. Esse é um momento importante para a cidade onde o Executivo vem ao Legislativo apresentar numa audiência pública todo o desempenho do ano de 2017. Por quê? Quando nós falamos em metas fiscais do último quadrimestre, ele ocupa todo o ano até 31 de dezembro de 2016. Então, na realidade, é uma das apresentações mais importantes que ele demonstra a saúde financeira e o desempenho financeiro do município até o último dia do ano. De acordo com a Prefeitura, a arrecadação do ano passado ficou 6,59% abaixo do valor estimado. A previsão era de 2,4 bilhões de reais, mas a receita fechou em 2,2 bilhões. A queda seria reflexo da baixa de 8,7% no repasse do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o que representa uma redução de 73,5 milhões de reais. Outro dado importante diz respeito à capacidade de investimento da Prefeitura, que também sofreu queda. A previsão inicial era de 328,8 milhões de reais, mas o valor fechou em 260,3 milhões. No balanço final, o secretário revelou que o município tem hoje uma dívida de 306 milhões de reais, sendo 184,2 milhões referentes a despesas com fornecedores de saúde, esporte, educação e transportes, e 121,8 milhões com o Instituto do Servidor. Esse número é o número de 31 de 12 de 2016. Obviamente, ele pode, na evolução já de janeiro de 2017, fevereiro de 2017, ter uma razoável modificação, né? Também é importante frisar que o município, em 31 de 12 de 2016, tinha por volta de 164 milhões de reais em verbas que são verbas carimbadas. São as chamadas verbas vinculadas, que só podem ser gastas para algum tipo de despesa. Então ele tinha, por um lado, dinheiro em caixa para algum tipo de despesa, como por exemplo, dinheiro de multas
que ele vai numa conta vinculada para ser gasto apenas na área de faróis, de radares, etc., tudo que é relacionado à questão do trânsito. Mas ele não pode ser gasto com outras coisas. E para 2017, na realidade, nós estamos com uma série de medidas, né, de contenção de despesas, de reavaliação de despesas no município. Além disso, o prefeito Felício, ele coordenou uma série de decretos e emitiu uma série de decretos que fazem com que nós possamos regular o pagamento destas despesas, né, durante um certo período. A audiência foi realizada no auditório Mário Covas e contou com a presença do presidente da Câmara, vereador Juvenil Silvério, do vereador Marcão da Academia, do relator da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara, vereador Sérgio Camargo, e da revisora da comissão, Flávia Carvalho. São 306 milhões de reais negativos que esse novo governo entrou. Isso aí reflete que a gestão não cumpriu-se a meta fiscal estabelecida. Além disso, um outro dado interessante que apareceu foi que em 2015 o governo que saiu da prefeitura, ele ficou em 4,5% nos investimentos e em 2016, por uma questão de ser ano eleitoral, ele estourou os 12%. Então, realmente reflete números de que o governo ele gere mal as finanças públicas, além de fazer investimentos em ano eleitoral, que não é prudente para um bom gestor. Nós podemos ver aí que a arrecadação não caiu tanto quanto eles diziam, mas as despesas aumentaram bastante, né? E a gente percebeu também a despesa que aumentou muito no último ano de governo, no ano de 2016. Comparado aos 3 anos anteriores, a despesa de 2016, né, ela aumentou muito, causando aí esse rombo no orçamento de 306 milhões. Fiz questão também de perguntar para o secretário com questão à dívida com o Instituto do Servidor, né, se havia algum plano e algum projeto para que essa dívida fosse sanada ao longo do tempo. E ele nos garantiu, né, que já está elaborando sim um projeto que ao longo aí do tempo a gente vai conseguir sanar essa dívida, que é uma preocupação do servidor, né, com o Instituto de Previdência aí. Para a nossa população, para a gente acompanhar efetivamente quais estão sendo os gastos da nossa cidade. E tenho certeza que agora ao longo do ano nós vamos acompanhar esse desempenho do orçamento. Um rombo com mais de 300 milhões é preocupante, né? Eu acho que tem que ter realmente toda uma adequação, mas eu tenho certeza que, como a gente já está vendo essa gestão caminhando, essa prefeitura caminhando numa trilhagem certa, a gente tem bastante confiança que a gente vai conseguir resgatar e, junto aqui com a Câmara, fortalecer isso e trabalhar em conjunto, fiscalizando, porque acho que nossa função tem que ser fiscalizar, independente da prefeitura que seja, a gente vai estar fiscalizando para a gente resgatar a nossa cidade. E no próximo bloco vamos saber como o aumento das exportações no Vale afeta a economia da nossa região. A gente volta já. O Semana Legislativa está de volta. Apesar da crise que tem afetado o país, a região do Vale do Paraíba registrou um aumento de mais de 10% no número de exportações no ano passado. A repórter Vivian Scatolin conversou com a coordenadora regional do CIESP sobre esse assunto, que destacou que a nossa região é a segunda maior exportadora do estado de São Paulo. Confira. Olá, as exportações no Vale cresceram 12% no ano passado. Comércio exterior é o tema da minha conversa com a Josiane Antunes, que é coordenadora regional do CIESP de São José dos Campos. Obrigada pela presença aqui no nosso estúdio, Josiane. Obrigada eu. Eu falei, né, que o Vale teve um crescimento de 12%. Só São José teve um crescimento de 16%, que foi uma exportação de quase 2 bilhões de reais em produtos. O que motivou esse crescimento? Eu acredito que a crise financeira e a instabilidade política de 2016 fez com que as empresas se empenhassem mais nas exportações e trazendo com isso um resultado positivo para o Vale do Paraíba. Entendeu? Acho que o empenho delas e essa mudança de cultura, as empresas elas estão criando essa cultura exportadora, estão exportando com mais frequência, estão mais firmes nesse propósito. Aí isso trouxe um resultado positivo para nós aqui do Vale.
O que a gente pode destacar como produtos que são mais exportados ou países que são mais relevantes no nosso relacionamento de comércio? Os Estados Unidos, ele continua sendo o destino da maioria das exportações aqui de São José dos Campos e do Vale do Paraíba. E seguido pela Argentina, China, Japão e México, que aumentaram muito em relação a 2015, entendeu? E isso para nós é positivo, apesar de que as perspectivas agora para 2017, com a ascensão do Donald Trump, talvez criem uma estagnação. Os produtos mais exportados são aviões, produtos aeronáuticos e automóveis. E qual a previsão para 2017? É que continue crescendo essa exportação aqui do Vale de São José? A Associação de Comércio Exterior do Brasil, ela tem uma previsão do crescimento de 7,2%. Porém, com a ascensão do Donald Trump, cria-se uma estabilidade nisso. Não dá para se fazer uma previsão tranquila com as declarações que ele tem feito. E para aquele empresário que está pensando em começar a exportar, né? Que talvez o mercado interno, com a recessão econômica, já não esteja mais lucrativo, né? Ele está pensando em olhar para o exterior e, quem sabe, mandar seus produtos para lá. O que ele precisa fazer? Qual é o passo a passo? No resto do mundo, o Brasil ele tem que concorrer com países europeus e chineses nas exportações. E esses países eles são muito competitivos, entendeu? O certo, o empresário que ele quer começar a exportação, ele tem que primeiro, ele tem que criar um plano estratégico para a internacionalização. Eu costumo indicar para os empresários a contratação de um executivo de vendas internacionais. Alguém com conhecimento em culturas estrangeiras e comércio exterior, alguém que tenha vivência, que saiba de todos os benefícios, que tenha os contatos, alguém com um know-how, que consiga alavancar o produto ou o negócio da empresa. Outra dica interessante é a construção dos preços. É muito interessante que as empresas levem em consideração os incentivos e os apoios à exportação. Então, para isso, eles precisam de verdadeiramente profissionais capacitados, entendeu? Nós, do CIESP, agora a gente está montando um grupo de comércio exterior. Qual que é a nossa ideia? É dar essas dicas, entendeu? Para os empresários, é que eles entendam como ser competitivo, entendeu? E agora em 2017 é o nosso grande desafio, porque quando você tem uma crise interna, qual que é a alternativa? Né? É você exportar, é você procurar um mercado diferenciado, entendeu? Então construir preços competitivos, eu acho que é o maior desafio. É por isso que eu costumo falar que esse grupo que a gente vai montar no CIESP é exatamente para isso, para dar uma dica para o pessoal, para isso, olha, constrói seu preço, contrata um executivo que tenha conhecimento, é muito mais fácil, porque o mercado lá fora, ele está em alto nível. Então o Brasil ele tem que se preparar muito para a exportação. E nós temos profissionais assim, competentes, nós temos profissionais excelentes, respeitados lá fora. Se você quer começar a exportar, você tem que primeiro entrar. A partir do momento que você entrou, aí você começa a ter cotações, você começa a ter procura. Então o empresário também ele tem que começar, o maior erro é você achar que você vai exportar e vai ganhar muito dinheiro. No começo não, é gradativo. Entendeu? Primeiro a gente tem que criar a cultura exportadora e ir exportando, ter uma meta. Olha, no primeiro ano eu quero exportar 10%, no segundo ano eu quero exportar 30%, no terceiro ano eu já tenho 40%, 50% exportado. Separar as vendas internacional da venda para o mercado interno. Pro mercado interno. Ter uma outra tratativa, entendeu? Porque é um mercado diferenciado. E como que ele escolhe para qual país que ele vai exportar? Porque ele não vai começar exportando para vários países ao mesmo tempo. Geralmente você escolhe um mercado de entrada. Isso. Isso tem muito a ver com a contratação daquele profissional que eu falei. Que ele vai fazer uma pesquisa de mercado com planejamento estratégico. A partir do momento que você tem um planejamento estratégico, você tem todo um estudo para isso.
Você sabe qual o melhor mercado, qual o melhor momento, quais são os contatos, entendeu? E no Brasil, quem pode te dar apoio, entendeu? Tudo isso depende de como você começa. Se você começar bem preparado, a tendência é que você tenha um resultado positivo muito em breve. Tá joia. Obrigada, viu, Josiane, pela entrevista. Agradeço. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. No próximo bloco, conheça os serviços oferecidos pelo CAC, Centro de Apoio ao Cidadão, instalado no prédio da Câmara. E ainda, vereadores participam de lançamento da campanha da Fraternidade. O tema deste ano é o meio ambiente. A gente volta já. Olá, estamos de volta com Semana Legislativa. Você já ouviu falar no Centro de Apoio ao Cidadão, o CAC de São José? A unidade fica no prédio da Câmara e oferece uma série de serviços à população. Confira agora na reportagem. Diariamente não é difícil ver cheia a sala de espera do CAC, que fica localizado no prédio da Câmara Municipal. Mas você sabe o que é e para que serve o Centro de Apoio ao Cidadão? Nós estamos aqui para dar um apoio ao cidadão. Né? Então ele vem aqui para tirar os documentos, o que a gente consegue a gente faz aqui para ele e o serviço que a gente não tem, nós direcionamos ele para o lugar certo. Os serviços solicitados são diversos: atestado de antecedentes criminais, boletim de ocorrência, currículo, carteira de trabalho, certidões que podem ser de nascimento ou casamento, declarações, acesso à internet, orientação jurídica, plastificação de documentos e foto 3x4. Cerca de 300 munícipes passam pelo Centro de Apoio ao Cidadão diariamente. E apesar de o local oferecer todo tipo de serviço relacionado à documentação, os mais procurados aqui são o currículo e a carteira de trabalho. São pessoas assim, que não tem muita instrução, né? Ela não sabe para onde ir, aonde tirar os documentos, então ela vem até a gente para a gente poder dar ajuda para ela, né? Hoje em dia são pessoas desempregadas, a maioria estão desempregadas, procurando emprego, então ela vem para poder fazer o currículo, para poder encaminhar o currículo. O CAC funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. A campanha da Fraternidade deste ano alerta a população sobre a importância de preservarmos o meio ambiente. Em apoio à causa, vereadores participaram do evento de lançamento da campanha. Com o tema Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida, a Diocese de São José dos Campos lançou o texto base da campanha da Fraternidade de 2017 com o lema Cultivar e Guardar a Criação. Cerca de 100 pessoas participaram do evento, que contou com a presença de lideranças políticas e religiosas. Todas as instituições da Igreja Católica e da sociedade civil organizada, interessada também em defender a natureza, preservar a natureza, cuidar da natureza, vamos juntar uma grande força eclesial e social para trabalharmos juntos, pensando o nosso futuro. Durante o evento, o coordenador da campanha explicou quais ações serão realizadas no Vale do Paraíba. Entre elas, a criação de um parque na zona sul de São José dos Campos. Acreditamos que a preservação dessa mata vai garantir toda a sua característica de bioma, dos seres vivos que vivem ali, da qualidade, da quantidade das plantas e principalmente da função que o cerrado tem, que é de segurar a água no subsolo. Ele é considerado a caixa d'água. Então, quanto mais mata de cerrado, menos problema com estiagem, com seca teremos. E outra, seria tão bom São José sair na frente e ter um parque do cerrado preservado, né? Cada participante ainda recebeu uma cartilha com dicas de preservação ao meio ambiente. O presidente do Legislativo defende a importância da Câmara participar deste tipo de evento. A vida da cidade passa pela Câmara, então naturalmente todos os problemas que a campanha da Fraternidade ela trata nos seus textos, ela passa efetivamente por ações que o poder público tem que tomar em favor das pessoas. Então apoiar esse momento, apoiar as ações da campanha da Fraternidade para nós é mais do que um compromisso, é um dever do legislador. Também estiveram presentes os vereadores José Dimas, Marcão da Academia, Juliana Fraga, Flávia Carvalho, Wagner Balieiro e o suplente Zé Luiz Nunes. Sempre gostei da campanha da Fraternidade, que antecede esse período quaresmal, né? Onde a igreja nos convida a
até um momento de conversão, de reflexão sobre ele e Deus, ele e as pessoas, ele consigo mesmo e ele com a natureza. Então o tema hoje veio de cheio com o homem e a relação com esse mundo, esse planeta. Então eu gostei muito, da nossa parte nós vamos dar a nossa contribuição. E esse tema, não só agora, mas sempre foi de muito interesse para mim. Então, fora que a preocupação nossa, que eu acredito mesmo que a nossa preocupação com o meio ambiente, a preocupação da gente tomar consciência de que a gente faz parte de um todo, e foi bem falado isso hoje, então eu achei espetacular esse tema sugerido na campanha da Fraternidade esse ano. Os vereadores destacaram ainda de que maneira o Legislativo pode contribuir com as ações apontadas durante o evento. A participação nossa, ela envolve também no sentido de como o poder público, de como a gente, estando na Câmara Municipal, pode criar políticas públicas e fiscalizar para a proteção desses biomas que nós temos no município. Eu creio que a gente pode propor sim algumas parcerias, algumas legislações. Foi falado aqui do gesto concreto do Parque do Cerrado, ali na região sul. E nós temos também outras condições de ajudar, não só a campanha da Fraternidade, mas nesse trabalho de conscientização da nossa Casa Maior, que é o meio ambiente. Além de ser membros da diocese, da igreja, nós também temos que cooperar e implementar projetos que ajudem isso, cooperar junto e incentivar a própria população, a prefeitura, né? E a gente até mesmo o legislativo no termo do Estado, com os nossos deputados, e fortalecer esse trabalho. Então a gente sabe da importância, é uma responsabilidade muito grande e a gente tem que contribuir com isso. A Câmara de São José cedia o encontro diocesano sobre a campanha da Fraternidade no dia 13 de março, a partir das 7h30 da noite. Esta semana, a TV Câmara exibe um novo episódio do programa Corrente do Bem. Você vai conhecer o trabalho de voluntários da creche Célio Lemos, que ajudam a transformar a realidade de muitas crianças. Neste domingo, você vai acompanhar o programa inédito do Corrente do Bem com os voluntários da obra social Célio Lemos. A instituição atende crianças de São José de maneira gratuita e inovadora há mais de 40 anos. Com aulas de música, esporte, teatro, horta comunitária, além das disciplinas tradicionais. Acompanhe com a gente o dia a dia da obra Célio Lemos. É neste domingo, ao 12h30, aqui na TV Câmara. O Semana Legislativa fica por aqui. A gente agradece a sua companhia e até semana que vem.